Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estudo de sífilis não tratada em Tuskegee. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de história, ok? Eu faço eles por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também gostaria de indicar os gatilhos do vídeo de hoje, que são sífilis, racismo, nazismo, discriminação médica e científica, esse tipo de coisa. O estudo da sífilis não tratada no homem negro foi um experimento médico realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos em Tuskegee. Ele foi iniciado em 1932 e terminou em 1972, faz pouco tempo. O objetivo do estudo era observar como a sífilis se espalha naturalmente no corpo humano quando não é tratada. A sífilis é uma infecção bacteriana, sexualmente transmissível e altamente contagiosa. A bactéria é muito bonitinha, parece uma molinha, eu achei bonitinha, mas ela faz um estrago bem feio. Hoje em dia, a sífilis é facilmente tratada com antibióticos ou penicilina, mas quando não é tratada, ela pode causar alguns problemas de saúde bem extremos. É uma doença silenciosa. Na sua fase primária, ela apresenta feridas indolores que podem sumir sozinhas ou com a ajuda de antibióticos. E se a bactéria sumir do seu organismo aí logo de início, ótimo. Na fase secundária, ela começa a apresentar vermelhidão no corpo, coceira, inchaço nas axilas e no pescoço. Também pode haver dores musculares, febre e dor de garganta. Na fase terciária, os sintomas começam a afetar os olhos, o cérebro e até o coração, podendo causar dores fortes, meningite e até epilepsia. E nesse caso, obviamente, hospitalização é necessária. A bactéria pode ficar latente ou inativa no corpo humano durante muito tempo, anos até sem causar nenhum sintoma, mas aí, quando ela está no corpo da pessoa há muito tempo sem ser detectada, aí o estrago que ela faz é maior ainda. Ela também pode ser congênita, sendo passada de pai para filho, e a melhor maneira de se prevenir contra a sífilis é usando preservativo. Use camisinha, ok? Bom, como vocês devem imaginar, há 90 anos atrás nós não sabíamos tudo isso sobre a sífilis. Em 1910 ela era tratada com arsênico, um tratamento extremamente debilitante, mas que continha bactéria, né? Se o objetivo era conter a bactéria, o arsênico estava fazendo isso. No século XX, o Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos era uma organização militar. E dentro dos seus objetivos, da sua lista de objetivos, estava, abre aspas, manter a saúde, higiene e superioridade da raça americana. Se sou racista é porque é. Nos anos 30, a medicina estava evoluindo muito rápido, porém o racismo ainda era algo muito comum nos livros de ciência. Eles eram literalmente ensinados que as pessoas de raças específicas não eram tão inteligentes nem tão puras quanto os brancos. O estereótipo de que pessoas negras são mais sexuais do que brancas existia naquela época e é espalhado até hoje. A gente vê muito dele até hoje. E foi essa ideia que deu a base para que esse experimento acontecesse. Em 1931, um estudo concluiu que o estado com maior número de homens negros, sim, o estudo foi feito apenas com homens negros, infectados com a sífilis, era o estado do Alabama. Então o serviço de saúde decidiu que a cidade de Tuskegee seria o lugar perfeito para que o experimento ocorresse. Em 1932, eles montaram uma equipe médica e um laboratório no qual, no início, homens já infectados com sífilis seriam examinados durante 9 meses e tratados com diferentes medicamentos para ver qual medicamento funcionaria melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Eles colocaram cartazes, espalharam panfletos alegando que um time de médicos estava oferecendo exames gratuitos para a população negra. Alguns dos homens portadores de sífilis foram tratados no início, aparentemente, mas outros não. Não se sabe qual era o diferencial, acredita-se que pode ter sido o estágio da doença naqueles homens, mas a gente não sabe. O Instituto de Medicina local alegou não saber o que os médicos realmente estavam fazendo naquele laboratório, mas muita gente acredita que isso era mentira, que eles sabiam sim qual era o intuito desse estudo. No primeiro ano, 3.684 homens
homens foram testados, 1.486 casos foram confirmados, alguns foram tratados, outros não. Nesse experimento, 600 homens negros foram observados e usados como cobaia. 399 não foram medicados e 201 deles foram mantidos saudáveis, ou seja, sem a bactéria, para servir de comparação com os outros. Nenhum desses homens sequer sabia que estava participando de um experimento médico. Após 1 ano de experimento, a ideia era começar a tentar curar esses homens, né? Ok, nós já vimos como a sífilis afeta a vida deles, então vamos tentar curá-los. Mas não, os médicos decidiram observar os sintomas até que, eventualmente, muitos daqueles homens estavam morrendo. Nenhum deles deu seu consentimento para participar daquele experimento. Eles receberam informações de que eram portadores de sangue ruim. Nenhum deles sabia que tinha a sífilis. Eles só sabiam que receberiam um tratamento médico gratuito, transporte até a clínica, refeições gratuitas e cobertura de despesas de funeral caso viessem a óbito. E sim, muitos deles vieram a óbito. Todos eram humildes, todos eram leigos, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Eles simplesmente aceitaram um tratamento gratuito que quase sempre era algum tipo de placebo. Aspirinas, coisas assim. Na verdade, eles só estavam sendo observados como cobaias. Eles passavam por exames exaustivos também, raio-x, exames de sangue e até exames de medula óssea, o que já é péssimo hoje em dia. Imagina nos anos 30 o quão torturante não devia ser. Quando eles pararam de aparecer nos exames, porque aquilo já tava ficando ridículo, né? Quando eles não apareciam, o sistema de transporte ia até eles. Uma enfermeira usava vários argumentos para convencê-los a ir até um médico, ou então simplesmente para ter certeza de que eles estavam tomando seus remédios. Em 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra e muitos desses homens foram sim mandados para a batalha, mas o serviço de saúde impediu que isso acontecesse para que eles pudessem continuar sendo monitorados de perto. Em 1943, uma lei foi criada na qual doenças venéreas deveriam ser tratadas imediatamente, visando a saúde da população. Em 1947, a penicilina foi considerada o melhor remédio para o tratamento da sífilis, assim como o tratamento de diversas outras doenças causadas por bactérias. Mesmo assim, o experimento continuou. A esse ponto, eles só faziam isso por crueldade mesmo. O argumento do serviço de saúde era que aqueles homens negros eram ignorantes. Eles não iriam aceitar o tratamento da sífilis, mesmo se soubessem que tinham a doença. Ridículo. Em 47, os médicos nazistas foram condenados pelos experimentos feitos em seres humanos durante a Segunda Guerra. E mesmo assim, os experimentos em Tuskegee continuaram. O argumento dessa vez era que esses médicos nazistas eram bárbaros, mas eles não. Eles eram médicos de verdade. Eles também diziam que o experimento só estaria terminado quando todos os 399 homens infectados estivessem mortos e uma necrópsia fosse feita em cada um deles. Eles literalmente, ali eles já estavam admitindo que o objetivo do experimento era ver esses homens morrerem de sífilis. O que não era necessário, já que a cura já havia sido encontrada, ou pelo menos o tratamento, né? Às vezes não tem cura, até hoje, às vezes não tem cura. Só em 1966, um homem chamado Peter Buxton decidiu que era hora de parar. Ele denunciou o experimento para várias outras autoridades no serviço de saúde, mas demorou para que alguém percebesse que aquilo era errado. Demorou para que alguém do serviço de saúde ou alguma autoridade científica percebesse o problema no que estava sendo feito. Nos anos 70, o Peter decidiu comunicar à imprensa, os jornais mesmo, e assim o experimento finalmente foi finalizado. Vários institutos de ética médica e humana foram criados. Os resultados parciais do estudo foram aceitos pela comunidade científica como válidos, mas não éticos. Ao final do experimento, em 1972, 74 pacientes continuavam vivos. 74 de 600. 40 esposas desses homens também contraíram a sífilis e 19 filhos desses homens haviam nascido já portando a doença na sua versão congênita. Algumas dessas crianças ficaram debilitadas pro resto da vida por causa desse experimento.
Uma indenização foi oferecida aos descendentes e aos sobreviventes da experiência, e o governo americano se comprometeu a criar programas para atender as vítimas da tragédia. Nenhum daqueles médicos foi punido por esse experimento. Nenhum deles foi julgado, nenhum deles foi preso. Nenhum deles foi preso pelos seus crimes contra os direitos humanos. Eles simplesmente... ok, eu vou parar. E foram embora, e foi só isso. Ah, Thais, eu não devia ter feito, desculpa. Tchau. Foi só isso que aconteceu com eles. Não foram punidos de maneira nenhuma. Em 1997, o presidente Clinton pediu desculpas abertamente pela tragédia, quando apenas 7 dos homens que participaram do experimento ainda estavam vivos. E até hoje há descendentes desses homens sofrendo com a doença congênita e recebendo a indenização do governo. Mas eu acho que não é o suficiente, sabe? Eu acho que esses homens deviam ter sido presos pelo que eles fizeram. Eles cometeram assassinato, querendo ou não. Eles não foram presos, não foram julgados, eles não perderam a sua licença médica, nada disso. Eles só foram mandados embora e voltaram pra casa e... acabou. Só isso. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Ana Decker, Viviane Justo e Jéssica Celestino por serem membros do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, onde você encontra um vídeo que te explica como tudo funciona. Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!